Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal do emissário cristiano Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. O vídeo que vamos estudar hoje é sobre José. José, no Novo Testamento, é considerado por ateus e satanistas como o homem mais corno e chifrudo de toda a Bíblia. Mas não sou eu que estou dizendo, são os satanistas e os ateus que dizem isso. E a gente tem a obrigação de investigar isso aí. Por que que eles classificam José como o homem mais corno da Bíblia? E também eu consegui juntar todos os memes, figurinhas que os ateus e satanistas, da maldade aí, criam para satirizar a fé alheia, que, enfim, Maria teve alguma relação aí com o Espírito Santo, com o pombo. Eles criam memes, figurinhas pra esculhambar mesmo. O negócio é pesado. Mas afinal de contas, será realmente que os satanistas e os ateus têm razão em satirizar a fé cristã e chamar José do homem mais corno da Bíblia? Ou será que são os cristãos? Ou será que é uma sacanagem dos ateus, dos satanistas? Ah, fioia, tira a criançada da sala porque esse vídeo é pesado, entendeu? Se você tem fé aí realmente que o Espírito Santo aí coabitou com a Maria, sai fora desse vídeo, cara, porque não é pra você. Porque quando for publicado as imagens que os satanistas, que os ateus fazem pra zoar a fé cristã, você vai pensar que sou eu, Você vai se ofender, mas não, isso é coisa de satanista, de ateu. E antes da gente iniciar nossa investigação e estudo, eu lhe convido para você se inscrever-se no canal. Para você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e se prepare. Quem está certo? Será que são os ateus e satanistas ou será que são os cristãos, em acreditar que Maria estava grávida do Espírito Santo? Vamos investigar esse caso. Solta a vinhetinha. E vamos iniciar a nossa leitura e investigação sobre o caso aí de José ser o maior corno e chifrudo de toda a Bíblia. Vamos tentar compreender os dois lados, tanto dos ateus e satanistas, também dos cristãos aí, que acreditam nessa história aí. Então, basicamente, aquele livro de Mateus, capítulo 1, verso 18 em diante. A linhagem divina de Cristo. Está lá em Lucas, capítulo 2, do 1 ao 7. 18. O nascimento de Jesus Christ ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Bem, lembrando aqui que Maria era uma jovem, e José já era velho, por assim dizer, um tiozão, A pedofilia era normal naquela época, Os velhos, as pessoas mais velhas gostavam de mulheres mais novas, mas no caso de José e Maria, José curtia a mulher muito mais nova ainda, Vamos lá. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que, em um sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerando é do Espírito Santo. E dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que cumprisse o que fora dito através do profeta. Aí, como é Novo Testamento, ele vai jogar lá para Isaías, Mas quando a gente vai ver lá no Tanar, não tem nada de virgem. Essa palavra virgem não existe no Tanar, tá? Isso aqui foi acrescentado, manipulado também o livro de Isaías, para poder refletir aqui o que diz aqui. Então José, ao despertar do sono,
fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. E no caso, né, José fez o que o anjo mandou e acabou recebendo Maria como sua mulher, né? Vamos ver se tem aqui mais uma coisa, tem o 25, né? Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus, tá? Isso aqui é uma Bíblia King James, tá? Uma Bíblia cristã católica. Enfim, e temos coisas a questionar nesse texto. Eu tenho que ser obrigado a questionar, gente. O meu primeiro questionamento particular, tá? Não é de ateu nem de satanista. Este anjo que anunciou para José, este anjo era da luz ou das trevas? Como é que a gente vai saber disso? É o chamado discernimento espiritual. Vocês querem saber como a gente faz isso aí? Por exemplo, o anjo da luz, ele não pode contradizer aquilo que o Eterno diz. Já o anjo das trevas contradiz e acrescenta. Ele torce, né? Lembremos daquilo que falava o Torá, né? Você não pode acrescentar, nem diminuir, nem tentar melhorar, né? E justamente este anjo que fala com José, ele acrescenta a palavra do Eterno. O Eterno fala, não faça, o anjo vai lá e faz. Vamos conferir aqui? Está aqui, livro de Deuteronômio, capítulo 17, verso 16. Olha o que o Eterno diz aqui, na própria Bíblia King James, Pentateuco. E olha que eu não estou usando nem o Torá Devarim. É uma Bíblia cristã, tá? Olha só. Ele, porém, aliás, o tema desse capítulo aqui é esse aqui, ó. Os deveres dos reis e governantes, tá? Mas vamos ler do 16 para a gente fazer uma ponte com o que diz lá o Novo Testamento. Você vai perceber que coisa estranha que foi encontrada aqui. Ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará com que o povo retorne ao Egito para aumentar a sua cavalaria. Pois o Senhor ordenou, jamais voltareis para este caminho. Qual caminho? O Egito. Aí o 17. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie da sabedoria, e que não arrecade excessivamente prata e ouro para ti. Quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever num rolo, para seu estudo pessoal, uma cópia da Torá, a lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente Yahvé e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os seus mandamentos. Muito bem. Perceberam um negócio estranho aqui? No verso 16. Ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará com que o povo retorne ao Egito. Quer dizer o quê? A proibição do Eterno de voltar para o Egito. Nunca mais volte para este caminho. Vamos pegar agora o Novo Testamento. O que o anjo mandou José e Maria fazer? Livro de Mateus, capítulo 2, verso 13. A fuga para o Egito. Mas o Eterno proibiu voltar para o Egito? Por que agora a fuga é para o Egito? Não pode. Vamos ler aqui. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanecerá lá até que eu te diga,
Pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Rapaz do céu, José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Mas o Eterno proibiu voltar para o Egito. Está aí. O Eterno diz: jamais volte para o Egito. O anjo diz: foge para o Egito. Este anjo é um anjo caído, desobediente. O Eterno fala para não voltar para o Egito, mas o anjo manda voltar para o Egito. Que negócio é esse? Tá vendo? Sem querer, querendo, acabei quebrando um paradigma. Esse anjo é um anjo caído, desobediente. Se fosse anjo da luz do Eterno, lembraria da passagem de Deuteronômio: jamais volte para o Egito. Agora vamos para um texto bem interessante, que é um texto-chave, que vai fazer com que você entenda as coisas lá na frente, né? Cada informação aqui é uma peça de um quebra-cabeça, que a gente vai juntando, né, as peças nos seus devidos lugares, e você vai compreender lá na frente o que eu estou querendo dizer. João 10,30, eu e o Pai somos um. É um texto muito utilizado aí pela cristandade para afirmar que Deus e Jesus, uma linguagem cristã, é os mesmos. Que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Jesus, ou que o Jesus é o mesmo Deus. E ao querer dizer aqui, na minha sincera opinião, quando Jesus fala eu, Pai, somos um, quer dizer no propósito de pensamento. É como se fosse um casal. O casal tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma meta. É claro que todos os casais de hoje, né, nem sempre têm a mesma meta, mas 80% das metas são de casal. Outros 20% aí, né, é por interesse. Mas voltando aqui. Então isso quer dizer que o Jesus narrado no Novo Testamento, ele faz as coisas porque é da mesma vontade do Pai, né? Enfim, do Pai, Jesus, Pai, enfim. Para sabermos se os dois têm a mesma mentalidade, a gente tem que fazer a investigação. Temos que questionar. E no caso de João 10,30, ao dizer que o Pai somos um, queria Jesus dizer que eles eram iguais? Alguns trinitários dizem que sim, mas em João capítulo 17, verso 21 e 22, diz que Jesus orou a respeito dos seus discípulos. Ele diz lá o seguinte: a fim de que todos sejam um, e acrescentou, para que sejam um como nós o somos. Quer dizer o quê? A mesma união de pensamento. Porque se trindade é 3, então conta mais 12 com os discípulos, né? Aí viraria mais do que trindade, né? Fora os anjos, os querubins, os serafins, etc. E todos aqueles que aceitaram Jesus até os dias de hoje. Então não seria 3, seria um número gigantesco, né? Obviamente, os discípulos de Jesus não se tornam todos parte da Trindade, mas participam da união de propósito com o Pai e com o Filho, a mesma espécie de união que une Deus e Cristo. Vamos analisar agora como é que o Eterno trabalha, né? Como trabalhou no passado, para saber se a forma dele trabalhar mudou ou não, né, no Novo Testamento, né? Ou se é outro Deus que é apresentado por Jesus. Né, vamos dar uma olhadinha aqui. Gênesis capítulo 11, verso 30. Entretanto, Sarai era estéril e não tinha filhos, né? E aí o Eterno fez um milagre e Sarai teve filhos, né? Nada de o Espírito Santo vai entrar em vocês, você ficará grávida, né? Foi em casos assim bem extremos, né? Estéril. Maria não era estéril. Porém, o Espírito Santo foi lá e fez ela engravidar. Por que o Eterno usou o Espírito de Deus para engravidar a Sarai, né? Mas não aconteceu isso aqui, né? E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e dará à luz a um filho. Olha, bem semelhante lá no Novo Testamento, né? E tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Gênesis 6:11.
Outro caso de Gênesis 29, 31, eu quero pegar um versículo isolado, mas se quiser ler o contexto, você lê. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Mais um caso de esterilidade, né? O Eterno foi lá e fez um milagre. O impossível tornou-se possível. Nada de Espírito Santo aqui que faria a Lia ficar grávida, né? Temos aqui um caso de Gênesis capítulo 21, 2 ao 5, né? Sara concebeu e deu a um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Lembrando também que era também estéril também, tá vendo? Aqui outro caso, Gênesis 25, 21. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque e Rebeca, sua mulher, engravidou, tá vendo? É sempre nesses casos de falta de esterilidade. O Eterno vai lá e pum, faz um milagre. Não existe nada de um anjo desceu, né? Até porque, pelo que a gente leu aqui, não existiu nenhum caso de um profeta se levantar e dizer assim: olha, mulheres, vocês todas são estéreis, eu vou descer o meu espírito aqui sobre vocês e vocês ficarão grávidas. Aí o Espírito Santo engravidou as mulheres, não sei de que forma, talvez seja lá por um sexo sobrenatural, né? Não sei, porque até então que eu saiba é a união de espermatozoide com óvulo. Não existiu nenhum caso de uma mulher estéril que fosse grávida pelo Espírito Santo. Não existe, né? Aqui era diretamente do Eterno, né? Aqui outro caso aqui, temos aqui 1 Samuel do 1, 5 ao 6. Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela. Ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos, Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Aqui um outro caso aqui, Juízes capítulo 13, do 2 ao 3. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tivestes filhos. Aí continua a história, né? E assim vai. Eu peguei aqui alguns exemplos, né, para você perceber como é que o Eterno trabalhou lá vamos falar na linguagem cristã, Antigo Testamento. Pessoas estéreis, Deus usava lá o profeta e anunciava: você vai ficar grávida. No caso aqui, por exemplo, de Sarai, né, idade avançada, como uma mulher de idade avançada pode gerar filhos, como um homem como Abraão, de idade avançada, pode gerar filhos, né, gente? E lembrando que Abraão e Sara tiveram relações sexuais, né? Não veio nada de Espírito Santo aqui neles, né? Então, nesse caso aqui, ó, Gênesis 21, 2 ao 5. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso. Quer dizer, como que um homem idoso, devia ter lá mais de 100 anos, no caso, né? Aqui, ó, Abraão tinha 100 anos. Como é que um cara de 100 anos pode gerar espermatozoide no testículo, gente? E soltar o leite ungido na mulher para ficar grávida, na Sara? Hein? E Sara, na idade avançada, pode gerar óvulos também? Juntar os dois ali e nascer uma vida? É praticamente impossível, né? Então você vê que o negócio foi mais do que impossível. Além dela ser estéril, ela era de idade avançada, os dois, né? E Deus fez um milagre, né? Não tinha nada assim, dizendo assim: olha, Sara, na sua idade avançada, vou descer o Espírito Santo e você vai ficar grávida do Espírito Santo. Não, foi da junção de espermatozoide com óvulo. Todos os casos aqui foram assim, né? E não tem nada de Espírito Santo aqui até o presente momento. Mas vamos observar aqui o outro lado da história, né? E vamos à parte interessante da nossa análise, nossa investigação, né? Que é o mandamento do Eterno, né? Olha só, os 10 mandamentos da Torá.
Olha que engraçado, né? Essa palavra Torá aparecendo numa Bíblia cristã, gente. King James. Rapaz do céu. É até bom esses aplicativos, né, pra definir isso aqui é Torá, gente. Mas lembrando que esse aplicativo, Bíblia King James, não é Torá. É o Pentateuco cristão. Mas é interessante essa palavra Torá está aqui numa Bíblia cristã, né? Diz assim: então Moisés mandou que todo o povo de Israel se reunisse e proclamou: ouve, ó Israel, os decretos e leis que hoje comunico aos vossos ouvidos. Vós os aprendereis e buscareis aplicá-los à vida prática diária. Yahvé, vosso Deus, estabeleceu conosco uma aliança no Monte Horebe. Não foi com vossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas sim convosco, com todas as pessoas que nesse dia estão presentes à mesa, à assembleia, todos os vivos aqui. Então diz assim: Yahvé falou conosco face a face, sua voz se projetou no meio das chamas no monte. Naquela época eu fui colocado entre o Senhor e vós, a fim de vos anunciar a palavra de Yahvé, pois ficastes com medo do fogo e não subistes à montanha. Foi quando ele nos disse: eu sou Yahvé, o teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Bem, e aqui começa os mandamentos, né? Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem ídolo, nenhuma imagem de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, no céu, ou cá embaixo, na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhe prostrarás por qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor misericordioso até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Aí começa: não tomarás em vão o nome de Yahvé, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar o nome do seu nome sem o devido respeito. Guardareis o dia de Shabat, sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. É para Israel, não é para gentil não, nem para adventista. O teu Deus, o Deus de Israel, é o Deus dos hebreus. Trabalharás 7 dias e neles cumprirás todos os teus afazeres. E por aí vai, 7º dia e tal. Vamos pegar aqui na parte para não ler tudo, né, gente? Olha só, o 18. Não cometerás adultério, tá? E o versículo 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem mesmo o seu campo, nem o seu servo, sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem bem algum que pertença ao teu próximo. Não pode cobiçar mulher e não pode adulterar. Bem, segundo a doutrina da Trindade, como vimos anteriormente, onde Jesus diz não, onde é narrado, né? Eu e o Pai somos um. Então isso quer dizer que Deus e Jesus é Deus são uma pessoa só. Jesus é Deus e Deus é Jesus. Muito bem. Como o mesmo é do Antigo Testamento, então o mesmo que fala para não adulterar, adultera com a própria mãe? Porque se os dois são a mesma pessoa, ou então mesmo que não fosse a mesma pessoa, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó falar para não adulterar, depois ele adultera? É isso mesmo? É aquela velha frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, para poder enviar o meu filho. Mas eu mandei não adulterar, mas agora eu vou usar Maria agora para poder enviar meu filho. Aqui eu encontro o quê? Uma tremenda de uma contradição. Como propriamente diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então por que Deus cobiçou a mulher de José? Já que ela estava prometida em casamento, em noivado. É adultério, chifre, né? Bem estranho isso aí, né, gente? Bem estranho. Ou a única escapatória que poderia ser dita é que o Deus apresentado por Jesus, de acordo com os narradores, não por Jesus, né? Porque não temos nenhum livro escrito por Jesus, mas sim os narradores, que é uma outra divindade
que Jesus apresenta, não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Entenderam? Por quê? Porque até então nós não temos. Porque o que nós não temos é um profeta do Tanar, ou do Antigo Testamento, né? Dizendo que Jesus seria enviado através do Espírito Santo. Tem alguém, um profeta, dizendo isso aí? Lembra o que diz Amós? Que o Eterno revelaria os seus segredos aos profetas? Quem sabe o texto sabe muito bem, tá? Então o Eterno revelaria o que era para o futuro aos profetas. Será que tem isso aí? Que através do Espírito Santo, o Espírito Santo entraria numa mulher e lá, através desse Espírito Santo, o meu filho vai nascer. Tem algum profeta dizendo isso? Hã? Onde, de acordo com essa tabela, onde está no Tanar, ele se encaixaria, quer ver? Vamos procurar aqui. Essa pergunta que eu fiz agora, né? Deve ter algum aqui. Aqui, ó. Onde está na Tanar que o Eterno enviaria o seu filho, ou sendo seu próprio filho, no caso Trindade, para morrer pelos pecados do mundo e ser sacrificado para a remissão dos pecados do mundo? Não tem, gente. Eu não vi isso até hoje. Olha só essa também. Onde está no Tanar que o Messias deveria nascer através de uma virgem e nascer através do marido Espírito Santo? Ou então, onde está no Tanar que o Eterno seria 3 em 1? Não existe, nem a palavra Trindade existe. Ah, mas aí veio um crente e fala assim, não, irmão, leia lá Isaías, tá a palavra virgem. Só que no Tanar não existe essa palavra virgem, lá é outro termo. É que você está se baseando praticamente numa Bíblia católica, né? Cala aqui, ó. 17. Onde está no Tanar que o Eterno seria um mortal, como afirma o cristianismo, e o Pai somos um? Aonde? Qual profeta disse isso? Não existe, né? Vamos ver aqui, ó. Onde está no Tanar que os 10 mandamentos são para os cristãos gentios, sendo que o capítulo 19 segue o capítulo 20 de Êxodo e os mandamentos são para Israel. Aí, tá vendo? Onde está no Tanar algum profeta que disse que iríamos morar no céu? Nenhum. E os crentes querem morar no céu ainda por cima, né, gente? Ah, pai do céu. E como o cristão não domina a arte da profecia, né? Então ele fica crendo, né? Cadê um legal aqui com o tema? Onde está no Tanar que o Eterno viria à terra sendo seu próprio filho e ainda cumprindo funções de um rei Machia? O cristão não entende esse assunto. Né? Vamos ver outro aqui. Esse aqui eu já li, né? No caso. É mais o 15, né? Onde está no Tanar, o Machia deveria nascer através de uma virgem e nascer através do marido do Espírito Santo. Eu tenho um PDF no meu dispositivo onde oferece um estudo sobre esse assunto. Aí quem quiser colocar nos comentários aí, eu quero aquele PDF lá da Virgem Maria, lá do livro de Isaías, manda pra mim, emissário, pede aí que eu dou, viu, cara? Eu dou pra vocês. Mas vamos continuar o estudo aqui. Agora, comparando com o que a gente leu sobre as mulheres estéreis, a mulher Sara, que deu à luz lá numa idade avançada, Abraão, né? Onde o Eterno restaurou a sua sexualidade, a sua virilidade sexual para com Sara. Agora vamos comparar como que foi o nascimento do Jesus, né? A linhagem divina de Cristo. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitassem, achou grávida pelo Espírito Santo. Porque Maria era estéril? Era uma coisa impossível de acontecer, onde, vamos dizer assim, o Eterno, o que ele fez lá atrás, não, agora eu vou mandar meu Espírito Santo para enviar meu filho, porque as outras lá atrás, eu mesmo resolvi o problema. Era impossível alinhar para Sara e Abraão. Eram de idade avançada e eu fiz um Mega Blaster Power dos impossíveis. Poxa, então enviar o Jesus, o Filho, é fácil. Ainda mais, por exemplo, quando o mandamento fala para não cobiçar a mulher alheia.
Mas se o Deus de Abraão, Isaac e Jacó fosse esse mesmo aqui do Novo Testamento, então ele cobiçou a mulher de José para enviar o seu filho, né? Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-lo à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse da razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Lembrando que aquele anjo que a gente falou no começo é o anjo das trevas, né? Que o Eterno falou para não voltar para o Egito nunca mais, mas o anjo para os dois falou, não, foge para o Egito, né? Chamou o Eterno de mentiroso. Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, não é do Eterno, é do Espírito Santo. Mas de acordo com a Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as mesmas pessoas, então dá a entender que Jesus é Deus, Deus é Jesus, o Espírito Santo é Jesus, o Espírito Santo é Deus. Então, por assim dizer, o filho comeu a própria mãe para ele mesmo nascer. Capite? Vamos pegar aqui a definição da palavra Trindade? Bem, para não dizer que eu estou inventando, vamos ver a palavra Trindade, né? A definição, né? A doutrina fundamental das religiões da cristandade. Segundo o credo de Atanásio, há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo cada um desses, alegadamente, eterno, todo-poderoso, não sendo nenhum maior ou menor do que o outro, sendo cada um deles, alegadamente, Deus. E não obstante juntos, um só Deus. Outras afirmações sobre esse dogma sublinham que essas três pessoas não são entes separados ou distintos, mas três formas nas quais existe a essência divina. Assim, alguns trinitários, não todos, enfatizam sua crença de que Jesus Christ é o Deus ou de que Jesus e o Espírito Santo são Jeová. Isso não é ensinamento bíblico, tá vendo? Então aí cumpriu-se a minha teoria, aonde Jesus Cristo comeu a sua própria mãe para ele mesmo nascer e para ele perdoar os pecados daquilo que ele mesmo jogou sobre a humanidade. Entendeu? Então é sexo entre família, mãe adotiva e filho, sendo o próprio Deus dizendo que não é para cobiçar a mulher do próximo, mas ele resolve pegar a mulher de José? É o que dá a entender aqui, gente, sinceramente. É o que dá para entender aqui. Então é um sexo sagrado, onde o Espírito Santo tem uma relação sexual espiritual, para não dizer carnal, né? Onde Jesus tem uma relação sexual espiritual, não carnal, já que vai ter muito crente tentando espiritualizar texto. Ah, irmão, é no sentido espiritual. Então Jesus comeu a própria mãe no sentido também espiritual. Onde o Deus do Antigo Testamento comeu a Maria, já prometida em casamento de José, comeu ela de forma espiritual. Onde o Espírito Santo comeu a própria Maria de forma espiritual. Dando a entender do entendível que José é o maior corno de toda a Bíblia. Corno do Pai, corno do Filho e corno do Espírito Santo. É impressionante, gente. Isto é incrível. É o que deu para entender, juntando aí todas as peças do quebra-cabeça, tá ok? Pois é, agora vamos iniciar aqui uns comentários sobre esse pastor aí. Esse vídeo aí tem uns 10 anos mais ou menos. Mas isso é uma prova clara e específica de que o Espírito Santo ainda continua pegando as novinhas, né? Já pegou a Maria no passado e também pegou essa aí também, né? Lembrando também que o livro de Deuteronômio, como já lemos, proíbe cobiçar a mulher dos outros, né? E o Espírito Santo parece que não aprende, né? Ele continua pegando menininhas novinhas, né? Vamos relembrar esse caso aqui. Esse homem é José Pedro Campos, de 60 anos. Ele está sendo acusado de pedofilia. As vítimas, duas adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, frequentam a Igreja Cidade do Bom Deus, ou Igreja dos Santos Escolhidos. A seita religiosa foi criada pelo pastor Campos, como é conhecido, em 2001. Ela possui 2 templos, um em Pinheiro, na região periférica no bairro da Bubalina, e outro no povoado Serraria, uma área afastada da cidade, a cerca de 2 horas da sede do município. As menores estão grávidas. Uma delas já está no 8º mês de gestação. Ela prestou depoimento ontem à noite.
Para a polícia, Campos disse que tudo o que está acontecendo seria obra de Deus, inclusive a sua prisão, e que as adolescentes ficaram grávidas por obra e graça do Espírito Santo. Confessou, tá vendo? Por graça e obra do Espírito Santo. Tá vendo? Brincadeira esse Espírito Santo, viu? Não canso de cobiçar as novinhas, viu? Isso aí não tem nada de errado, nada. É uma questão religiosa. Religiosa? E as igrejas me odeiam e fazem tudo para me prejudicar, para que eu não anuncie a verdade a respeito de Jesus, o campeão. O campeão. Simplesmente eu atendi o pedido do anjo por ordem de Jesus. Só deu recado para a menina e para os pais da menina, que Jesus precisava delas, pois o reino de Deus vem do céu para a terra. E os seres celestes que não podem habitar em corpos fecundados. Só pode habitar em corpos gerados, como de Jesus, de irmão Campos e de outros profetas. Eles têm que vir para a terra porque é uma promessa de Deus a Jesus de Nazaré, o campeão todo-poderoso. O campeão todo-poderoso. Isso um dia tinha que acontecer, meu irmão. Tranquilamente, ele compara o fato a uma passagem bíblica do livro do Apocalipse. Ele se baseia no capítulo 12. Confira o que diz o texto bíblico. No versículo 1 do capítulo diz o seguinte: Viu-se um grande sinal do céu e subir uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, que achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. No versículo 5, nasceu-lhe um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Agora, o que está acontecendo é as águas da boca do dragão sobre a mulher a fim de arrastar e comer a criança. É tudo isso que está acontecendo. Faz muito tempo que eu não tenho relação. Desde que Jesus me chamou mesmo para trabalhar para ele, eu não tenho relação sexual com ninguém. Como é que é o negócio? Desde que Jesus chamou o cara até o presente momento do estupro, aí o cara devia estar numa seca braba, né? Rapaz, que conversa é essa, meu? O cara fica uma semana, um mês na seca, ele já fica desesperado? Imagine anos, né? Sem dar uma, né? Nem desejo tem. A menor de 14 anos está sob a guarda do Conselho Tutelar. A de 15 foi ouvida pela delegada regional na companhia dos pais. Ela acredita que realmente foi tocada pelo Espírito Santo. O quê? Ele chegou a ter uma relação com ele? Ele ordenou e aconteceu. Quem é o pai do teu filho? Jesus. Na Jesus. entrevista, ela nega o ato sexual, mas confirma que ficou sozinha com o acusado na beira de um rio durante a noite. Onde a criança foi concebida hoje? Na beira do campo. Ele orou pela minha barriga e pediu que ordenou que acontecesse. Só eu e ele. Os pais da jovem grávida de 8 meses acreditam que tudo o que o pastor Campos diz é verdade. Isso aí, sem dúvida nenhuma, eu creio que é do poder de Deus, que as meninas estão grávidas. Que A isso? denúncia chegou à polícia através do pai da menor de 14 anos. Ele se separou da mulher e, quando descobriu o fato, ela já estava grávida de 3 meses. O que a gente observa é um crime chamado violação sexual mediante fraude, que é manter relação sexual com uma pessoa, convencendo, usando da arte de enganar, que é a fraude, convencendo que deve manter por algum motivo. E nesse caso, o que a gente observa é o fundo religioso. Elas foram convencidas de que foram escolhidas por Deus para conceber um filho do Espírito Santo. E elas acreditam nisso até hoje. José Pedro Campos teve prisão temporária decretada por 30 dias para que o caso possa ser investigado pela polícia. Existe a suspeita de que outras menores podem ter sido abusadas sexualmente pelo líder desta seita. O Conselho Tutelar acompanha de perto o caso. Fizeram uma lavagem cerebral que eles acreditam que é obra do Espírito Santo. E nós não acreditamos nisso, né? Então procuramos fazer o processo de investigação, fizemos uma denúncia à delegacia, à promotoria. E hoje fizeram a prisão dele. Estamos com 2 adolescentes grávidas, 2 menores. 2? Vamos ver o que a justiça vai fazer daqui para frente. 2? Nós procuramos um outro pastor de uma igreja tradicional e pedimos a opinião sobre uma possível gravidez por obra e graça do Espírito Santo.
Agora ele vai envolver a Universal, né? Olha só, o que a Universal vai pensar sobre o Espírito Santo taradão aí, que gosta de pegar novinha. Assim como ocorreu com Maria nos tempos da Bíblia. Deus jamais vai induzir a pessoa a cometer o mal contra alguém, contra o ser humano. A gente vê casos de pedofilia que acontece aqui, em todo lugar. E nesse caso ele, falando que Deus foi uma revelação de Deus para ele cometer tal ato. E ato como esse é tanto condenável, de pedofilia, aos olhos de Deus, como também aos olhos humanos também. Diante da sociedade é um crime. Deus se agradou de Maria de Nazaré? Veja o que aconteceu. E Jesus disse: tudo que aconteceu comigo, com vocês, pior não aconteceu. Essa seria o José de hoje? Você seria o José de hoje, o comedor das novinhas, né? Porque José, né, pediu a Maria em casamento. Maria era nova, né? Moça, jovem. José já era tiozão, né? Esse aí tá imitando José. Olha a cara de pau dele. Mas o que mais impressiona é o Espírito Santo, né? Ele continua agindo aí, né? Usando as novinhas, cobiçando, né, as mulheres por aí afora, né? Tá vendo, gente? Agora eu vou publicar aí as imagens que os satanistas e os ateus, eles publicam aí nas redes sociais para satirizar a fé cristã, sabe? Eles apelam mesmo. Eles não têm piedade dos cristãos, gente. Impressionante. Algumas chegam até a ser meio que engraçadas, né? Com uma lógica, né? Com uma pitadinha de satirização. Mas tem umas que eles pegam pesado. Vamos conferir? E vamos aos memes criados pelos satanistas e ateus, né? Para satirizar a fé ali, né? Temos a primeira aí. Putaria no origem do cristianismo. Deus engravidou a própria mãe e nasceu como filho dela, tornando-se pai e filho de si mesmo. O marido levou chifres e criou o filho bizarro. Aí Maria disse: transei com o pai e o filho ao mesmo tempo, e daí? Aí supostamente é Deus falando: eu sou fodão mesmo. KKKKK. E cá entre nós, né? Maria tá bem tchutchuca aí, né? Cavalo, hein? Rapaz do céu. Os satanistas e os ateus apelam mesmo, né? Rapa o tamanho da mulher, rapaz. Uma verdade bíblica. Aí os crentes vão falar assim: mas não foi com pombo, né? Foi Espírito Santo em formato de pomba, né? Vamos ver que onde vai isso aí. José não é o pai, a cobra fumou. Aí o teste de DNA é do pombo. Vixe, Maria. José, tô grávida de Deus. Rapaz do céu. Mãe, de onde vêm os bebês? Maria, de onde vêm os bebês? Maria, sua puta, não acredito que eles caíram nessa. Ixi, olha lá, tá partindo já. Os caras apelam mesmo, cara. Deus se transformou em um pombo e engravidou uma virgem casada que deu à luz a ele mesmo, para poder entregar a si mesmo em sacrifício e assim ele mesmo nos perdoar. Se formos ver por esse lado, tem razão, verdade. Aquele que comete adultério deve ser morto. Aí José representando Tom e Jerry Deus, matando, né? Deus sincero, criador de tudo. Quem já transou antes do casamento não entra no céu. Felipe Silva falou: o velho que cria um mandamento sobre adultério e faz um filho na mulher de José. KKKKK. Tá vendo? Rapaz. Vamos ver esse aqui. Parabéns, José. Você não é o pai. Onde você vai? Vou dar comida aos pombos. Você está muito carinhosa com esses animais, não é, Maria? Ai, José, não enche. Sua mina está grávida, mas vocês nunca transaram?
Quando seu filho nasce, 3 negros aleatórios que você nunca viu aparecem com presentes para a criança. O que você faz? Bem, gente, é uma pergunta complicada, né? Porque se um crente fizer essa pergunta para um crente, geralmente ele vai dar glória a Deus, né? Minha esposa ficou grávida de Deus, do Espírito Santo, é um milagre, né? Hoje em dia tem gente assim ainda, né? Mas se de repente 3 negros, né? Que nem os 3 reis magos, né? Foram lá visitar a criança, oferecendo presentes, o que você faz? De quem é o pai? Estranho, né? Olha o pintinho dele, kkkk. Mas eu fui feita à sua imagem, semelhança. Eita lasqueira. Armação ilimitada. Engravidei minha mãe para poder nascer e te salvar do que você fazer quando você não pagar o dízimo. Kkk. Olha aqui a cara de Jesus no corpo de pombo. Aí Maria pariu Jesus, né? Então, não é traição se você disser que foi um milagre. Esse é o golpe das mulheres hoje em dia, né? Para não confessar seus adultérios, né? Ela diz pro maridão que foi um milagre, né? Eu estou grávida de Deus, amor. O Espírito Santo veio me visitar assim como foi com a Maria, né? Aí o trouxa do crente cai, né? Barriga de aluguel? Isso não existe! O padre Quededo, né? Olha só. A garota que você gosta, que é sua filha. O pai dela, que é o filho dela. O filho dela, que é o pai dela. O corno dela, que é filho do pai dela. O pai dela, que realmente comeu ela. Você. Que é, no caso, Trindade, né? Deu para entender muito bem, né? Você sabia? Zeus se transformou em ave para fecundar uma humana mortal, conhecida como Leda. Isso lhe soa familiar? Agora eu quero ver os crentes conhecer um pouco de paganismo, né? Como foi plagiado, né? No caso aqui, Zeus se transformou em cisne, né? E no caso, Deus se transformou em pombo, ou no Espírito Santo, né? Bem, é com muita coincidência essa historinha, não é verdade? Ele tem os meus olhos, Maria. Ah, sim, José. Olha só. Ixi, mano. Já vimos. Estão vendo este pombo aqui? Ele comeu a minha mãe. Percebe, gente? Eles não perdem tempo, eles apelam. Já vimos um casal lindo, né? Família linda, maravilhosa. Então algo começou a incomodar a cabeça de José. Se Deus fez Adão e Eva do barro, por que será que ele teve que pegar a minha mulher para fazer o seu filho? E tá vendo? José começou a questionar, né? Rapaz, é verdade, ó. Olha. Procurados, Pai, Filho e Espírito Santo, pelos crimes de negligência de socorro e assassinato de milhões de inocentes, a maioria crianças. Rapaz. Foto para José e foto para o Espírito Santo, né? Para o Espírito Santo ter mais intimidade, mais liberdade, né? Para José tem que ser santinha, né, gente? Eu sou o pai de Jesus. 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 No caso, o soldado romano, né? Que é aquela história que o soldado romano pegou a Maria. Ela foi estuprada por vários homens, né? Aí que veio nascer Jesus, o Pandira. Eu sou o pai de Jesus, disse José. Eu sou o pai de Jesus, disse Jesus, né? Trindade, né? Tal. Entendeu, né? Ri, não pensei. Por causa dessa cavalgada da Maria que os cristãos te perturbam até hoje. Olha só. Isso aqui é uma publicação no Facebook. Vamos dar um zoom aqui. Que começa a discussão. Olha lá, José sentado lá ouvindo, né?
E o Espírito Santa Maria dançando lá, a dancinha do acasalamento, dança do creu, né? Olha, rapaz. Se Deus foi capaz de fazer Adão do barro, porque ele precisou pegar a esposa de José para ter um filho, ele poderia também realmente fazer Jesus através do barro também, né? Assim como foi Adão e Eva. O José acreditou mesmo nessa história? Sim! E assim nasceu o cristianismo. De novo aqui, né? Uma verdade bíblica. O Deus cristão, sobre o formato de uma pomba chamada Espírito Santo, engravida Maria, uma mortal casada com José. Do resultado do seu ato nasce Jesus, que é o próprio Deus cristão, que engravidou a própria mãe de si mesmo. Do lado direito da terra temos um mito grego. Zeus, sob a forma de um cisne, violou a deusa Nêmesis, e do ovo resultante do ato nasceram Pólux e Helena, que foram criados por Leda e Tíndaro, junto com os seus filhos humanos. Mitologia é o nome que damos às religiões dos outros, né? Olha só. Brazzers, quem não se lembra, né? É um negócio pornográfico, né? Se com um pombo foi gostoso, nasceu Jesus, imagine vários pombos, né? E aconteceu uma suruba celestial, né? É o que eu entendo da imagem. Imagens subliminares, é que você me entende, né? José vai me matar, a não ser que... eu falo que foi o pombo, né? Não foi um cara, né? Desculpe esse rapaz, né? Como engravidar uma virgem, escrito por Jeová. Como realmente Jesus foi gerado. O Espírito Santo em forma desceu corporalmente como uma pomba, né? Então, em Lucas capítulo 3, verso 22, aí os diabinhos pensam, né? Eu não acredito nisso. Isso não pode ser real. Gente, rapaz, em formato de pomba, rapaz. Eu engravidei Maria, Espírito Santo. Maria, se apronte, que hoje eu vou lhe usar. Assim disse o Espírito Santo. A Sagrada Família. Aí no topo temos o amante, o corno, a infiel e o fruto do adultério e fornicação de Deus. Uma linda história de conceitos morais do Novo Testamento, né? Rapaz. Imagine sua mulher engravidar virgem. Quando o bebê nasce, aparece 3 caras com presentes. O que você faz? Acredito que é filho de uma pomba. Olha só. A Bíblia é a verdade suprema, exceto as partes que eu não gosto. Essas são apenas metáforas. Eu confesso a vocês que eu já ouvi crente falar um negócio desse, gente. Essas partes como o Espírito Santo desceu em forma de pomba que engravidou Maria, para muito crente, para escapar dessa história aí, ele fala que é metáfora. Véi, na boa, o que eu tô fazendo nesse ninho de galinha, gente? Acho que ninho, ele vai relembrar a ave, né? Que é o pombo, né? Nem gozei e me aparece esse problema. Quem cometer adultério com a mulher do seu próximo será executado. José deu um tiro em Deus, né? Olha só. Não fique triste, José. Pai é quem cria. Acusado de molestar e engravidar mulher virgem em Belém é preso. Põe na tela. Olha, o Espírito Santo foi capturado, gente. Os caras, falando, os caras é maldoso, gente. Esta aqui é uma postagem do Facebook, né? Do grupo Igreja Evangélica Assembleia de Satanás. Aí um crente chamado Geraldo Silveira disse assim: quem blasfemar do Espírito Santo não haverá perdão. Aí a Igreja Evangélica Assembleia de Satanás, ela publicou isso aí. Tá vendo?
Para não falar que é um emissário cristiano. Eu falo, eu provo. Vai, senta na pomba rola, sua gostosa. Mateus capítulo 1, verso 16. Igreja Universal do Reino de Satanás. A Sagrada Família, o amante, o corno e a infiel. Ficamos por aqui, inscritos e visitantes do canal. Foi um prazer realizar este vídeo com este assunto polêmico, né? E um tabu também, que esse tabu foi quebrado, esse paradigma foi quebrado, né? O próximo vídeo vai ser uma série Quebrando Paradigmas da Fé. Eu lhe convido você a se inscrever-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e não perca a próxima série do canal. Vou até postar a capa para você ficar já ligadão já. Essa vai ser a capa da próxima série que eu vou fazer. Aprenda a quebrar os paradigmas da fé. Aí tem uma capinha bem muito lado esquerdo aí, né? Aprenda a mudar sua vida, quebrando os paradigmas. Então, eu, emissário cristiano, eu vou estimular você a quebrar os paradigmas da fé através de uma série com vários vídeos, né? Até a próxima. Fui.